Graça e paz, povo de Deus. Job Moreira. Vamos trazer um comentário de Mateus 24, capítulo 24, versículo 29 ao 34. Vamos ler o texto. Diz assim: Logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombetas, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, a parábola da figueira, porque já quando seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Da mesma forma, quando virem todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. Amém. O que é esta grande tribulação? Como identificar? O que são esses dias tribulacionais? Esses dias tribulacionais é o que Jesus chamou em Mateus 24, 21 e 22 de grande tribulação. A grande tribulação como nunca houve, desde o começo do mundo. Quantos dias durará essa grande tribulação? Do momento em que a grande tribulação ocorrer, ela não poderá durar muitos dias, porque segundo Mateus 24 e 22 diz que os dias terão que ser abreviados, senão ninguém se salvará. Então é uma tribulação que terá esse cuidado de não ter muitos dias, porque se ela se prolongar por dias, ninguém se salva. Então essa é uma característica da grande tribulação. Ela terá que durar poucos dias e ser interrompida, senão ninguém se salva. E é uma grande tribulação como nunca aconteceu antes, desde o início da humanidade. Então esse é o aspecto. Aí o texto diz que logo depois da tribulação, o sol escurecerá. Então a tribulação de poucos dias, em seguida imediatamente a ela, vai escurecer o sol. O que vai escurecer o sol? O que é o escurecimento do sol? O escurecimento do sol será o bloqueio da luz solar. Mas o que pode bloquear a luz solar de sobre a Terra? O que pode? Certo? Essa resposta bíblica está em Apocalipse 9:1, verso 2. Ali diz que um astro cai do céu, sobe fumaça e escurece o sol e o ar. Então o texto, a hermenêutica bíblica dá a resposta para o que vai escurecer o sol. Então, segundo o texto bíblico, segundo a própria Bíblia, o que vai escurecer o sol será a queda de um astro, certo? E ele vai, com a sua fumaça, bloquear o sol. Então, logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. Então, a queda de um corpo celeste vai produzir fumaça para escurecer o sol, bloquear a luz solar sobre a terra. Então por isso que isso não pode durar muitos dias, porque escurecendo o sol, escurecendo a atmosfera, escurecendo o sol, com poucos dias a vida vai se extinguir da terra. Então por isso que a tribulação terá que ter poucos dias. E possivelmente isso pode acontecer com 2 dias apenas. Com 2 dias do acontecimento, porque o acontecimento da queda de um astro, dependendo do tamanho do astro, ele pode ter um efeito catastrófico muito grande. Mas segundo o texto, que o astro ele não é pequeno. Há 2 textos na Bíblia que falam sobre a grandeza do astro. Apocalipse 8:8 fala que vi cair do céu algo como que uma grande montanha. Então é algo como uma grande montanha.
Para tomar como base uma grande montanha que nós temos, ou montes, é o Monte Everest, que tem 8 quilômetros de altura. Então se vê aí uma referência ao que é grande, né? Seria grande. Em Apocalipse também 8:10 fala de que vi cair do céu um grande astro, ó, traz o termo grande. E em Apocalipse 9:1-2 diz que o astro é grande, é suficiente a sua queda para escurecer o sol. Então isso mostra que o astro será grande. Então isso levará esse efeito que quando o astro tocar o solo, né, ele vai ejetar toneladas de rocha e pó para a atmosfera. Vai fazer com que vulcões entrem em erupções pelo grande terremoto. Vai provocar muitos incêndios. Então todo esse cataclismo, toda essa catástrofe vai resultar num escurecimento repentino do Sol. Então não será por muitos dias. Então eu calculo no máximo uns 2 dias, possivelmente. Por que 2 dias? Porque um dia não seria dias, e mais de um dia seria dias. Então, como não pode demorar muito, será pelo menos 2 dias. Não pode demorar. Os efeitos catastróficos terão que ser abolidos, senão ninguém escapa. Segundo Mateus 29, Mateus 24, do verso 20 e 22. Então o texto diz assim: o sol escurecerá, a lua não dará sua luz. Mas a lua tem luz própria? O texto não está dizendo isso. O texto está dizendo que a lua não dará sua luz. Qual é a luz da lua? A luz refletida do sol. Então no momento em que houver o bloqueio da luz solar, a lua também vai perder a sua luz. É isso que o texto está dizendo. E as estrelas, o texto diz, e as estrelas cairão do céu. O que são as estrelas? O termo grego aqui não é estrelas, é astro. Os astros cairão do céu. Que astros são esses? O que poderia, por que um impacto de um asteroide na Terra, de um cometa, um grande asteroide ou um grande cometa na Terra, poderia causar uma chuva de meteoritos? Não seria basicamente meteoritos. No meu entendimento, isso pode se referir a algo semelhante a uma chuva de meteoritos. Resultantes de quê? Resultantes do impacto do astro. Uma vez que o astro vai se chocar com o planeta Terra, ele vai ejetar do solo para a atmosfera, ele vai ejetar rochas, grandes e pequenas rochas. E não só isso. O próprio calor que vai pulverizar rochas, E essa pulverização de rochas serão rochas quentes, e elas em contato com o ar vão se tornar em projéteis de vidro fundido. Então eles vão cair na terra semelhante a uma chuva de meteorito. Então o texto, quando diz as estrelas cairão do céu, se refere ao resultado da explosão que vai ejetar esse material, que é chamado cientificamente como tectitos. Tectitos são rochas de vidro, rochas vítlicas formadas pelo derretimento da terra, certo? Em contato com o ar vai se tornar vidro. Rochas vítlicas vão cair como uma chuva de meteoros. O texto continua dizendo: e os poderes do céu serão abalados. O que são os poderes do céu? Os poderes do céu são os astros. São os poderes do céu, o sol, a lua e as estrelas. Eles serão abalados em que sentido? Serão abalados no sentido de perderem temporariamente as suas funções sobre a Terra para um observador terrestre. O Sol, por causa da poeira, da fumaça, vai perder a sua visibilidade e luz. Da mesma forma também a Lua, da mesma forma também as estrelas noturnas. Elas vão perder temporariamente a sua visibilidade e luz enquanto durar os efeitos dessa fumaça suspensa, né? Aí o texto diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Que sinal é esse? Pensa bem: caiu o astro, escureceu o sol, escureceu a terra, tá tudo escuro, Então vai surgir no céu um ponto luminoso, um ponto de luz, porque Jesus glorificado, ele é luz, ele e os seus anjos são luzes. Nas suas aparições,
A Bíblia revela que eles são luzes. Jesus, quando apareceu a Paulo, ele diz o texto que o seu brilho excedia ao sol do meio-dia. Anjos também, quando apareceram, mostraram-se luminosos, né? Lá em Mateus, quando na ressurreição apareceu um anjo, a Bíblia descreve que o seu rosto era como um relâmpago, né? Como um relâmpago, então era luminoso. A Bíblia também diz em Atos que quando o anjo visitou Pedro para livrar Pedro da prisão, que o anjo entrou na prisão, a prisão foi iluminada com a sua luz. Então, quando Jesus se manifestar no meio da escuridão, ele vai ser luz. Então, à medida que ele for se aproximando, for descendo e for se aproximando da terra, então, à medida em que a luz for se aproximando mais da terra, será revelado o seu conteúdo, o que existe por detrás da luz, o que está fornecendo aquela luz. E vão se perceber formas humanas por detrás daquela luz. Vão se perceber silhuetas humanas. Por que silhuetas humanas? Porque os seres celestiais, eles têm a forma humana. Eles não têm corpos humanos, eles têm a forma humana. Os seus corpos são semelhantes aos corpos humanos, como possuidores de cabeça, tronco e membros. Então vai ser perceptível a forma de presenças humanas nessa luz, por detrás desta luz, ou da qual está emanando essa luz. Então o texto diz: aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então as nações vão identificar que essa é a segunda vinda de Jesus descrita na Bíblia, como está escrito. E interessante que essas nações, esses povos que eles sobreviveram nessa ocasião ao que aconteceu anteriormente, que foi a queda do astro. Eles são os sobreviventes, ilesos e feridos. Eles vão sobreviver e os sobreviventes, vão poder ver e vão identificar nessa luz que será a vinda de Jesus Cristo. Porque está escrito nos evangelhos. Os evangelhos são anunciados em todo lugar. Os evangelhos estão distribuídos em todo canto. Todo mundo conhece esse texto bíblico. Então, esses sobreviventes desse acontecimento vão identificar que o que eles estão vendo é Jesus Cristo. E o interessante é que eles, em vez de aplaudirem Jesus, eles vão temer Jesus. O texto diz que e baterão nos peitos de pesar por causa da presença do Senhor. E vão temer. Em vez de aplaudir, as nações se lamentarão ao verem Jesus descendo sobre as nuvens do céu. Quer dizer, em vez de aplaudirem, vão lamentar. Por quê? Porque a vinda será a solução, a salvação do planeta. Mas por que eles vão temer? Por que eles vão ficar tristes com a vinda? Porque são devedores. Vão ter consciência de que eles não estão bem com Deus. E o que foi que eles fizeram? Ora, nós esperamos a segunda vinda de Jesus. E o que é que está acontecendo hoje? Rejeição à segunda vinda. O que está acontecendo hoje no mundo? O ateísmo, a negação de Deus, a negação de Jesus Cristo, blasfêmias de todos os tipos contra Jesus, palavras de insultos contra Jesus. Então, de uma certa forma, o texto bíblico hoje que você lê, ele está não só predizendo a vinda, mas ele está denunciando esse comportamento humano atual de rejeição a Deus. Então, esse comportamento atual de rejeição a Deus, eles vão se frustrar quando Jesus aparecer, porque eles negaram Jesus, eles não acreditaram em Jesus. Então, quando Jesus aparecer, eles, em vez de aplaudirem, eles vão se esconder, vão ficar com medo, vão lamentar, porque vão ter consciência de que pecaram. Vão ser como Adão, quando ouviu a voz de Deus no jardim, Adão se escondeu, porque sabia que tinha desobedecido a Deus. Assim vão ser eles também.
eles vão temer. E a Bíblia diz que eles vão se esconder. E quanto ao povo de Deus que vai estar na terra nesse momento? O verso 30 diz assim: E Jesus enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos de um a outro extremidade dos céus. Esse termo extremidade dos céus é um texto que no grego significa topo, topo dos céus. E enviará os seus anjos com risco clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos de um a outro topo do céu. Isso me faz entender que esse topo aqui são lugares altos, lugares altos. Então o povo de Deus, antes desse acontecimento, está escrito em Mateus 24, 15, 16, que quando eles vissem que a abominação da desolação estivesse no lugar santo, conforme tinha predito Daniel, e essa abominação da desolação do lugar santo, no templo dos judeus, lugar santo é o templo dos judeus, é o anticristo. Quando eles vissem, eles deveriam fugir para os montes, para as montanhas. Então essa é uma predição para os últimos dias. Então antes desse acontecimento, o povo de Deus, quando vê o anticristo no templo de Jerusalém, eles vão fugir da sociedade, das cidades, e vão procurar lugares altos, certo? Lugares altos da terra. E Deus vai estar conduzindo eles aos lugares onde eles deverão ir nesse momento. Então, enquanto a população desavisada não quis acreditar, não se preparou, um grande número de pessoas vão ser mortas pelo grande terremoto, né? Pelos maremotos que vão haver, pelas tsunamis que vão haver, e por uma infinidade de outros acontecimentos. O povo de Deus estará seguro em lugares que Deus preparar para eles nesse momento. Então Jesus vai mandar os seus anjos recolher os seus servos onde eles estiverem, espalhados em todo o planeta, e levá-los a Israel, onde ele vai implantar o seu reino na terra, depois que restaurar o planeta, que ele vai restaurar o planeta na sua vinda. E isso está escrito em Mateus 19, 28, que fala da regeneração, quando na regeneração se assentar o Filho do Homem sobre o seu trono. E também está escrito em Atos capítulo 2, verso 30, que convém que o céu contenha até o tempo da restauração de todas as coisas. Então Jesus vai restaurar o planeta na sua vinda, vai restaurar, vai tirar a morte do planeta, vai restaurar o planeta totalmente. Então os servos dele serão resgatados pelos anjos de onde estiverem, e levados ao território de Israel, onde Jesus vai reinar. Certamente ele vai transformar e criar ali os seus palácios, né? Criar pelo poder de Deus os seus palácios de ouro, né? Coisa mais linda, né? Uma coisa muito maravilhosa. Aí o texto diz que ele enviará os seus anjos, os quais ajuntarão os seus escolhidos. Então o texto diz: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando seus ramos se tornam termos, sabei que se aproximou o verão. Assim, quando vir de todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Então, todas essas coisas é a referência ao que Jesus disse no verso 29. O sol escurecerá, a lua não dará a sua luz. Uma queda de estrelas, que são meteoritos, né? Meteoritos terrestres de impacto. E o poder do céu abalado, quer dizer, escurecimento do sol, da luz e das estrelas, né? Então, a figueira está ensinando, os sinais da figueira é esse. Quando isso acontecer, sabei que ele está às portas. Quer dizer, a partir desse momento, a vinda será iminente. A vinda será iminente. Aí Jesus disse: não passará, verso 34, não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Aqui é onde está para muita gente está o problema desse texto, né? Inclusive para os ateus, que eles dizem que isso, Jesus está dizendo que essas coisas aconteceriam no primeiro século. Não passará essa geração. Porque se Jesus estivesse falando da geração dos acontecimentos, Jesus teria dito: não passará essa geração. Mas se ele disse esta, se referindo àquela geração. Vamos entender. O sermão escatológico de Jesus, muita gente não sabe disso, certo? E vai conhecer agora. O sermão escatológico de Jesus mistura informações. Presta atenção. O sermão escatológico mistura informações
do que aconteceria a Israel naqueles dias, no ano 70, que já estava próximo, certo? Seria a assolação dos israelitas, dos judeus, pelos romanos, que aconteceu no ano 70 depois de ser, com a destruição do seu templo. Então, esse texto, esse sermão escatológico, está misturando informações desse acontecimento, da assolação de Jerusalém, que aconteceria e aconteceu no ano 70 DC, e também da segunda vinda. Só que essas informações estão todas misturadas, estão todas entrelaçadas. Então é preciso se fazer uma exegese em todo o texto para saber o que foi para aquele tempo e o que seria para o futuro. Então, nós percebemos que esse texto, Mateus 24, 34, ele pertence aos acontecimentos relacionados a Jerusalém, que aconteceria naqueles dias. Não passará essa geração sem que todas as coisas aconteçam. Esta geração, nesse texto, se refere aos acontecimentos de Jerusalém, certo? Porque observe que quando os discípulos perguntaram a Jesus, quando Jesus disse que o templo seria destruído, os discípulos perguntaram a Jesus: Senhor, são duas perguntas que eles fazem. Quando Jesus disse que o templo vai ser destruído, eles fazem duas perguntas: Senhor, quando serão essas coisas? E que sinal haverá de quando elas estiverem para acontecer? A resposta está lá em Lucas 21, verso 21. Jesus disse, eu vou responder a segunda pergunta: que sinal haverá? Jesus responde em Lucas 21, 21. Quando vocês virem Jerusalém cercada de exércitos, sabei que é chegada a sua desolação. Certo? Então Jesus já respondeu aí, que sinal haverá? Quando vocês virem Jerusalém cercada de exércitos, sabei que é chegada a sua desolação. E quando serão essas coisas? Mateus 24, 34 e Lucas 21, se não me engano, é 28, é 22, está nesse texto aí, nesse capítulo. Ele está dizendo que não passará essa geração. Quem colocou isso depois do relato da segunda vinda foi o escritor, que não sabia, que não entendia, e colocou um texto fora do lugar. Porque com respeito à vinda de Jesus, não existe pergunta de quando ela ocorreria. Você pode ver lá em Mateus, que não haverá da tua vinda e do fim do mundo. Não existe pergunta quando ocorrerá a tua vinda nessa ocasião. Então Jesus não respondeu essa pergunta, porque ela não houve, certo? Não houve essa pergunta. Então, para você, amigo, que está embaralhado com o significado desse texto, Mateus 24, 34, achando que ele aconteceu ou aconteceria no primeiro século, você está enganado, né? Você está redondamente enganado. Isso não aconteceu e não deveria acontecer, certo? E vai acontecer. Então, você ateu que diz que Jesus mentiu, inclusive o Jason Ferrer lançou um livro dizendo que Jesus mentiu, que ele está redondamente enganado na sua interpretação bíblica, né? Ele acha que domina o assunto, ele não domina o assunto. Então Jesus não mentiu, viu, Jason Ferrer? Jesus não mentiu. Mateus 24, 34, como já disse, é um texto fora de lugar, porque as informações do sermão escatológico de Jesus estão misturadas com acontecimentos da queda de Israel e da segunda vinda. Então a segunda vinda não aconteceria naqueles dias. Esse é o meu comentário. Espero ter esclarecido as dúvidas dos irmãos e de quem tiver com alguma dúvida a esse respeito. Amém. Agradeço a todos a atenção.